Queridos amigos, irmãos, a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu quero falar hoje sobre um tema muito importante para todo cristão. Na verdade, é uma palavra de ordem. Não pare. Quando nós declaramos essa palavra, nós lembramos da história de Neemias. E ao falar de Neemias, é muito interessante, porque Neemias, ele estava numa situação confortável no palácio, na Babilônia, servindo o rei Artaxerxes, a Babilônia agora dominada pelo Império Persa. Só que o conforto de Neemias não tirava o seu coração daquilo que ele amava, a sua amada Jerusalém, a sua cidade. E ao receber notícias, quando seu irmão veio, com alguns homens de Jerusalém, recebeu notícias terríveis, de que a cidade de Jerusalém estava passando por uma aflição muito grande, estava passando por uma humilhação muito grande, crise social, crise econômica, e o desfecho da notícia, aquela que abalou ainda mais Neemias, é que os muros estavam caídos e os portões queimados. Quando Neemias ele ouviu essas notícias, a palavra de Deus diz que ele sentiu uma tristeza muito grande. A palavra de Deus diz que ele chorou, que ele lamentou por semanas. O coração dele sentiu a dor da sua nação, mesmo não estando lá. Quando nós ouvimos isso, nos vem uma pergunta muito assim importante para os dias de hoje. Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Nós lemos em Neemias, no capítulo 4, no versículo 6, que o povo, ao ser conduzido por Neemias para um trabalho de restauração, eles não paravam, porque o seu coração estava inclinado ao trabalho. Onde o nosso coração está, ali verdadeiramente está o nosso tesouro. Onde o nosso coração está, dá certo. Onde o nosso coração está, as coisas acontecem. Se o nosso coração está num propósito, num lugar, por uma causa, o corpo também produz trabalho, ele faz também. Se o nosso coração não está, nosso corpo não é conduzido a esta obra. Quando Neemias ele sentiu este desejo, ele fez aquilo que nós precisamos fazer quando recebemos uma má notícia. Porque sempre que nós recebemos uma má notícia, existe aquilo que todos fazem, que nós fazemos, e aquilo que nós devemos fazer. O que é que nós fazemos? Choramos. A palavra de Deus diz que Neemias chorou profundamente, que ele chorou de uma tristeza muito grande. Mas a Bíblia também diz que ele não fez apenas o que todo mundo faz quando recebe uma notícia terrível, mas ele também fez o que deve ser feito. Ele orou a Deus. A palavra de Deus diz que ele orou ao Deus dos céus. E Deus ouviu a oração de Neemias. E é maravilhoso a gente ver o movimento de Deus, porque quando nós oramos, Deus se move. Creia nisso, saiba disso, tome posse disso na sua vida. Quando você ora, Deus se move em teu favor. Não existe a coincidência, existe o mover de Deus na direção daquele que crê. E Neemias, ao promover esta palavra de oração diante de Deus, ele pôde ver a mão de Deus se movendo. E Deus moveu através do rei Artaxerxes. Quando ele foi servir o rei, num dado momento o rei olhou para ele e disse assim: Neemias, você está triste. Por que você está com semblante abatido? Por que você está parecendo e demonstrando essa tristeza tão grande? O rei conhecia Neemias. E ele disse: o que estás passando? Ele disse: meu rei, como posso eu estar alegre? Como posso estar feliz se a terra onde meus antepassados estão ali enterrados, onde os meus amados irmãos estão colocados, está passando por uma situação tão trágica, tão dolorosa, e os muros estão destruídos e os portões queimados? Naquela época, os muros de uma cidade representavam a força de uma cidade. Os portões representavam ali a dignidade de uma cidade. Então, além da miséria, além da humilhação que os sobreviventes do cativeiro babilônico, o povo que estava em Jerusalém estava passando, estavam ainda fragilizados, com a força colocada em xeque, estavam também ali com a sua dignidade também colocada à prova.
E o rei, olhando para Neemias, disse: o que tu queres? Olha a mão de Deus se mover na direção de Neemias. E ele pediu ali autorização, ele pediu ali cartas para ele poder seguir, passar por todas as províncias, tendo livre acesso, para que ele pudesse chegar até a província de Jerusalém. Ele pediu ainda mais, ele disse: eu quero material, madeira, faz uma carta para Asaf, que era o responsável pela floresta, e ele liberou ali madeira, para que ele pudesse levar para edificar novos portões, ajudar na edificação dos muros. E a palavra de Deus diz que ele se dirigiu para aquela cidade, ainda muito mais abençoado pelo rei, pois comitivas de segurança levaram ele guardado até aquele lugar. E aí, querido, nós chegamos neste versículo, na qual hoje eu quero colocar como versículo-chave da palavra: não pare. A palavra de Deus diz que Neemias, ele estabeleceu um trabalho ali, um propósito junto com todos que estavam. Em meio à crise, em meio ao sofrimento, em meio a tantas situações complicadas, ele reuniu o povo, motivou o povo, falou daquilo que Deus havia colocado no coração dele, falou do favor do rei na direção dele. E eles começaram a produzir a restauração da força daquela cidade, dos muros e da dignidade daquele povo, dos portões, e posteriormente toda a restauração social e econômica daquela cidade. Há de se falar que muitos governadores passaram por Jerusalém antes dele ser colocado pelo rei Artaxerxes, Neemias, e não fizeram nada por aquela cidade, porque o coração deles não estava. Mas Neemias estava com o coração ali. E o coração de Neemias estando ali, ele multiplicou esse amor, essa paixão para o coração de todos que estavam envolvidos nessa grande obra, nesse grande trabalho. É por isso que no início desta palavra de hoje, eu perguntei para os amados, e perguntei para você que está ouvindo, querido ouvinte, onde está o seu coração? Para onde seu coração está inclinado? É para o trabalho? Seu coração está inclinado para a obra de Deus? Seu coração está inclinado para fazer uma obra maravilhosa de restauração na vida de alguém? Somos restauradores de muros. Neemias era um restaurador de muro. Os restauradores de muros são aqueles que trabalham na restauração de vidas. E eu quero falar primeiro da sua vida. Primeiro da sua vida. Como estão os muros da sua força? O pecado enfraquece. Os vícios enfraquecem. A mentira enfraquece. Estar longe de Deus produz fraqueza. Então, se os muros de uma vida longe de Deus, na tua vida, estão caídos, Deus quer que você se levante como restaurador da sua própria vida. Se a tua dignidade já caiu por água abaixo, como dizem, o Senhor restaura o teu caráter, tua moral. O Senhor restaura você como uma pessoa que vai ser declarada como uma bênção onde estiver. Deus também quer te usar para ser um restaurador de vidas. Existe uma pessoa que você conhece, existe alguém que também você não conhece, que está precisando dos seus muros serem restaurados. Seus muros da paz, muros de uma vida sentimental destruída, muros de uma vida, da sua saúde que pode estar ocasionada por alguma aflição, muitas vezes momentânea, mas que está abalando a pessoa. Deus quer te usar para restaurar a vida de alguém. Deus quer te usar para levantar os muros de alguém que está abatido, depressivo. Deus quer te usar para trazer para o reino da gloriosa luz do Senhor alguém que está totalmente abatido, destruído pelas obras do inimigo. Restauradores de muros sou eu e você. Eu quero nesta noite falar para você que uma vida inclinada ao trabalho de restauração é uma vida abençoada. Como reconstrutores de muros que somos, nós devemos saber, você tem que saber, você deve saber. E se você ainda não atentou para isso, toda vez que você se levantar para restaurar a tua vida diante de Deus, toda vez que você se levantar para restaurar a vida de alguém, para restaurar corações, certamente vai se levantar opositores também. E a palavra de Deus fala aqui também, opositores, quando viram o movimento acontecendo na cidade de Jerusalém, se levantaram para se opor àquilo que seria bênção para a amada cidade. Se levantaram para tentar impedir, destruir. O nome deles, a maioria dos cristãos conhece. Sambalate, Tobias, Gesem. E o interessante, queridos, é que muitas pessoas são às vezes usadas pelo inimigo para tentar impedir o trabalho de alguém, da restauração da vida de alguém ou da sua própria vida.
Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e forças do mal. E tome posse dessa palavra. Deus é contigo. E nenhuma força poderá chegar e impedir você de fazer a obra gloriosa do Senhor. Mas, falando sobre as estratégias de Sambalate, Tobias, falando das estratégias de Gesem para parar a obra de Deus, para parar o trabalho de restauração, eu quero citar para vocês as estratégias deles rapidamente. E você vai ver como o inimigo trabalha nos dias de hoje para muitas vezes impedir você de fazer a obra de Deus, de você ser um restaurador de vidas na tua igreja, na tua célula, ou de você mesmo parar de restaurar a tua própria vida em Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje estão precisando levantar seus muros caídos da fé e da sua comunhão com Deus. Olha o que eles faziam. Eles afligiam insultos e zombarias para os trabalhadores de Jerusalém, para Neemias. Eles insultavam, diziam: esses homens são fracos. Quem são esses fracos que vão tentar levantar do pó os muros desta cidade? Eles não vão dar conta. Eles se levantavam e diziam: olha, eles mesmo que eles levantem esse muro, se passar uma raposa, vai cair logo este muro. Eles estavam ali provocando insultos, palavras para tirar a fortaleza da fé daquelas pessoas do trabalho que estavam fazendo. Mas não satisfeitos, eles também promoveram ataques armados, arquitetavam ataques. Existe uma passagem bíblica muito conhecida de nós quadrangulares, porque fizemos um projeto muito abençoado chamado Projeto Neemias. E a declaração era: estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. E foi justamente quando Sambalate, sua trama, chamou Neemias para uma reunião. Disse: venha, Neemias, ter conosco, para que nós possamos conversar contigo, tratar contigo. Mas Neemias teve o discernimento e disse: não posso, por que irei contigo? Estou fazendo um grande trabalho, uma obra muito importante. E por que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para ir ter contigo? Estratégias do inimigo para tentar tirar você do lugar que você está, para tirar você da obra de Deus, para tirar você da luta pela sua família também, da luta por aquilo que você está aí orando, jejuando e trabalhando para que Deus promova um milagre, uma bênção. Não deixe que o inimigo te engane. Eles também, de uma maneira mais assim, desesperadas, eles também planejavam emboscadas para assassinar Neemias. O inimigo também quer alcançar você, quer tirar você do caminho da bênção, da paz, quer alcançar você através de emboscadas espirituais também. Eles também plantavam, queridos, já naquela época, uma das estratégias de Sambalate, Tobias e Gesem eram plantar notícias falsas, fake news, notícias falsas. Estavam ali espalhando em todos os lugares das províncias de que eles estavam. Neemias estava promovendo a reconstrução dos muros, a restauração dos portões e da cidade, porque estavam se organizando para promover uma grande rebelião, para se opor ao rei Artaxerxes. Mentira! O inimigo vai levantar mentiras contra você, mentiras contra a sua vida, mentiras também contra a sua família, contra a sua fé, mentiras contra a igreja do Senhor, mentiras contra a palavra de Deus, mentiras contra o teu trabalho. Mas eu quero te dizer, o pai da mentira não é maior do que o Senhor que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Assim eles trabalham. E também, além disso, eles tentaram induzir Neemias ao erro. Quantas vezes o inimigo cria estratégias e trabalhos para tentar induzir você ao erro? Eles tentaram induzir Neemias a praticar algo que não pertencia a ele, que não pertencia à sua função, para que assim ele entrasse em choque com o povo, com a cultura da sua nação. Mas ele teve discernimento. Eu quero dizer para os amados: não pare. Neemias, ele sentiu no seu coração a dor, o sofrimento, a tristeza pelas notícias terríveis que recebeu da sua amada Jerusalém. Quando eu amo, dói, incomoda. Eu me incomodo. Você ama a sua igreja? Você ama o seu pastor? Você ama a palavra de Deus? Você ama o seu Deus? Você ama a sua família? Você ama os seus irmãos, seus líderes? Não permita que nada que eles estejam passando ou que estejam levantando de oposições contra todos esses que eu falei não te incomode e você não se levante como um guerreiro, trabalhador, restaurador de vidas e de projetos e de sonhos. Quem ama sente. Neemias sentiu, e ele conduziu aquela nação ao trabalho de uma restauração completa daquela cidade. Eu quero dizer para você: não pare. Para encerrar esta palavra,
o versículo que nós lemos do começo, que declara que o coração do povo estava inclinado ao trabalho, que o coração daquele povo, ele estava inclinado a fazer a obra, e eles estavam edificando aquele muro. Era porque eles estavam focados naquela obra, focados naquilo que Deus tinha para fazer. Querido, esteja focado naquilo que Deus está colocando nas tuas mãos para fazer. E não importa, porque Jerusalém estava passando por uma crise muito grande. Jerusalém estava passando por uma crise econômica, tudo estava destruído, mas nada os impediu de continuar fazendo a obra de Deus como restauradores dos muros e dos portões. Que Deus continue te usando como restauradores de vida, como restauradores de famílias. E não deixa que nada impeça, atrapalhe, nem o opositor, de que você continue fazendo esta obra poderosa. Porque aquele que te chamou para fazer esta grande obra é poderoso para fazer muito mais. Deixa Deus te usar. E não importa o que esteja acontecendo, não espere as coisas melhorar, não esperem as coisas se ajeitarem para você fazer a obra de Deus. Não faça, tempo e fora de tempo. Não pare, porque Deus cuida de você, Ele não dorme e Ele te conduz à vitória.